Boa noite a todos. Hoje, exatamente 23 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Vamos envolver a nossa irmã Claudinha, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu conheces, Senhor, a alegria desses corações. Tu sabes, Mestre, essa alegria que nos invade, que nos envolve, por nos reunirmos, por estarmos aqui contigo. Essa saudade, essa vontade nos move, nos fortalece, nos mobiliza. E voltamos, Senhor, toda semana. Que a Tua palavra, Mestre, seja luz, seja água que rega, que fortalece a terra, que faz frutificar, que faz florescer. Só que a terra, Mestre, é o nosso coração. A semente, Senhor Jesus, é a Tua lição, é a Tua palavra. E é essa terra, Senhor, que transformada no nosso coração, fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa vontade, Senhor, de fazermos diferente, de sermos diferente, de fazermos a diferença, para nos transformarmos, Senhor, para nos mudar, para que mudemos a nossa vida e mudemos, Senhor, com a Tua presença. Que as lições, Senhor Jesus, deixem de ser a letra morta e seja prática de vida, transformação, iluminação, fortalecimento de fé. Que nós possamos, Senhor, a cada semana saindo daqui com o coração preenchido, Mestre, por Ti, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela esperança da renovação. Obrigado, Senhor Jesus. Nos abençoa com a Tua presença. Que assim seja. Muito bem. Essa é a Claudinha, filha da Maroca. Agora vamos para a nossa Cecília, nossa pequena notável. Então, boa noite. Nós estamos ainda com o capítulo da reencarnação, que é o capítulo 13 dos Missionários da Luz. Alexandre, respondendo para André, ele diz que é natural a união sexual na crosta, mas quem tem que seguir a base da lei divina universal, que é o bem e a ordem. Se ele transgride no bem, ele se torna um criminoso. E se ele procede mal, fora do sentido da ordem, ele fica em desequilíbrio. E então, prosseguindo, ele vê que todo ser, depois que alcança um determinado nível evolutivo, ele pode ficar livre do cativeiro das sensações, onde ele é preso pela sua inferioridade. Aprende também que a união da qualidade das almas é uma coisa sublime e que ela pode gerar experiências espirituais para a eternidade. Explica também que essa troca de qualidades das almas, ela pode ser feita também de outra maneira, com a presença física da outra pessoa. Só que quem faz a alma vai captar ao magnetismo criador do outro ser, do ser amado do seu coração, e sem contato físico. Então estamos aí, nesse momento do diálogo entre quem com quem?
Alexandre e o tema central era o quê? Sexo. Vamos lá então. A união, né? Das qualidades da alma. Imprimiu Alexandre de pequeno intervalo a palestra e em seguida, abanando a cabeça significativamente, observou: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Nossa, ele fez um mergulho agora que a gente não dá conta não. Vamos lá, Jesus nos livre. Ele diz assim, no último parágrafo ele disse assim, olha, diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhe na maioria das vezes o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão para que receba o magnetismo criador do coração de quem? Amado, impregnando-se de força e estímulo para mais difíceis edificações. Então a pessoa se fortalece ao encontro do ser amado para continuar a luta do dia a dia. A gente vê muito isso na figura de Paulo e Abigail. Então esse foi o último parágrafo. Aí ele diz: imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e em seguida, abanando a cabeça, significativamente observou: não há criação sem fecundação. Não há criação sem uma fecundação. É preciso fecundar para que possa gerar. As formas físicas descendem das uniões físicas. Para você fazer um filho, para você gerar um ser, é necessário que haja o contato físico. Aí agora ele vai mudar de polo. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. Então, para construir corpo, necessita de um outro corpo. É necessário que haja uma relação física. Para as construções espirituais, é necessário que haja uniões o quê? Espirituais. Se a gente quer fazer um trabalho espiritual, é necessário que haja uma união espiritual. Se eu busco alguém apenas para fazer sexo, o máximo que eu vou fazer é formar corpo. Mas não haverá uma construção espiritual. Para que haja uma construção espiritual, é necessário que haja uma união espiritual. Então ele já coloca aqui dois paralelos. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. Aí ele vem agora. A obra do universo é filha de quem? Deus. Deus criou. É filho de Deus. É filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva, né? Corpo físico, formação de um novo corpo, ou a passiva, que seria a espiritual, dos princípios e dos seres, é uma manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, seja ela positiva ou seja ela passiva, isso faz parte dos princípios e dos seres e é uma manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos. Por isso é que o Emmanuel dizia a Chico, tudo em a natureza é sexo. Sempre que eu falo em criação, eu vou falar de sexo. Agora lembra disso que ele fala, o corpo gerando a matéria, né? Matéria gerando matéria. O espiritual é necessário que haja o espiritual para que possa gerar o espiritual. Que é a fala dele aqui, olha. As construções espirituais, elas procedem das uniões espirituais. As formas físicas descendem das uniões físicas, né? Então, não tem como haver uma união espiritual e eu conseguir construir um corpo. Para que haja um corpo, é necessário que haja a união, como ele coloca aqui, física. Faz sentido isso?
é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades, né, positiva ou passiva, se equilibram no seio da divindade. Então, a gente percebe que até esse movimento que ele fala do sexo, isso também está no processo de mudança. Isso também está no processo de evolução. Nós não sabemos como se faz as reencarnações em planetas mais evoluídos. Não sabemos. Não sabemos se ainda a mulher vai ter que ficar grávida 9 meses, ter que parir com dor. A gente sabe que os planetas evoluídos, os corpos já são diferentes. Então, logo, se os corpos são diferentes, a forma da reencarnação também é diferente. A nossa forma de procriação é muito parecida ainda com o animal, o reino animal. Não difere em nada. Pouquíssima coisa. Né? Por isso é que ele diz, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, o que nos leva a ser um ser harmônico com Deus, obedecendo às suas leis, amando. Quando eu falo isso, dá uma tristeza, porque a única lição, é tão pequenininha a palavra, né? A única lição é amar. E a gente não dá conta de aprender isso. Amar. Bora lá? Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu, diz André Luiz. O venerando instrutor, engolfado ali, mergulhado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me, né, talvez, a meditações mais edificantes. Então, vamos parar o assunto por aqui, agora é meditar, porque material ele já nos deu e nos deu muito. Esperei ansioso o instante de tornar as observações do caso Segismundo. O estudo que encetara, né, que iniciara, era verdadeiramente fascinador, porque lembra que tudo isso que está acontecendo é em torno do que ele veio fazer, conhecer o processo de reencarnação do Segismundo. Lembra disso? Tudo isso. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. Quem é Adelino? O futuro pai de Segismundo, né? O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista, na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Ele ainda não está nem ligado, ainda nem houve fecundação, mas vamos ver, olha a situação que ele está já no mundo espiritual. Ele está lá dentro da casa, já está ali próximo. Chegados à moradia nossa conhecida, né, que eles já foram lá na casa do Adelino, encontramos Herculano. Quem era Herculano? Quem lembra? O espírito protetor de Segismundo. E Segismundo, quem é Segismundo? O reencarnante. O reencarnante. Em companhia de outras entidades, tá? Então, estamos lá, Segismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Olha lá, estava Herculano, estava Segismundo em companhia de outras entidades. O senhor Alexandre informou a André Luiz tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do Segismundo. Olha a organização. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, porque lembra que o Adelino perdoou, né? Lembra? Mantendo-se a pequena família no mesmo ato de afeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava-o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação,
passou a examinar os mapas cromossômicos. Vamos lembrar da aula que nós tivemos lá atrás na escolinha? Cromossomos são estrutura dentro das células que contém os genes de uma pessoa. Os genes estão dentro dos cromossomos, os quais se encontram no núcleo da célula. Lembrando que tudo isso daqui é o quê? São o quê? Células. Tecidos são células, né? Musculatura, todos os órgãos, tudo é construído pelas células. E dentro de cada célula nós vamos encontrar quem? Os cromossomos. Uma coisinha, vamos mais um pouquinho. Um cromossomo, ele tem centenas ou milhares de genes. Cada célula humana normalmente contém 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Lembra da aulinha? Então vamos lá, já sabemos quem são. Os mapas cromossômicos. Gente, passou a examinar o senhor Alexandre os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Lembra dos construtores, os outros que estão acompanhando? Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhante a pequeninos arabescos, né? Francamente indecifráveis ao meu olhar. Vocês já viram aí as imagens dos cromossomos, né? Aquele monte. Eu digo, gente, isso é matemática. A gente vê que para nascer se tem matemática nessa construção gráfica. E aí ele disse que ele tentava olhar aquilo, o André sendo um médico, ele disse, ai meu Deus, não estou entendendo nada, né? Esse mapa. E a gente vai observar, mais uma vez, essa organização. Nós não estamos em um corpo por um mero acidente. Obviamente que nós vamos encontrar ali DNA da mãe, DNA do pai, mas ainda assim existe uma programação. Se a nossa reencarnação foi feita através desse tipo de programação. Porque nós já estudamos que grande parte das reencarnações são o quê? Sistema único de reencarnação. Sistema único de reencarnação, e aí deixa a natureza aí conduzindo realmente. Não tem nenhuma particularidade. Lembrando aquele caso daquela senhora que pede uma certa deformidade, né? Porque não quer se apaixonar pela forma. E aí a gente percebe uma interferência para que a pessoa solicita tamanho medo de errar, né? E aí, então, em vão procurava compreender, né? Mas ele disse que aquilo era francamente indecifrável ao meu olhar, ao olhar de André Luiz. Alexandre, porém, sempre gentil, benevolente, acentuou: Este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, e tem uma nota da editora. Refere-se aos cromossomos, cujo constituinte fundamental é o DNA, estrutura responsável pela transmissão das características hereditárias dos seres vivos. Por isso que a gente diz que a gente tem um DNA divino, né? Então, DNA é exatamente essa estrutura responsável pela transmissão das características hereditárias dos seres vivos. Então, ele vai ter característica do pai? Vai ter característica da mãe? Vai. Alexandre, porém, sempre gentil, benevolente, acentuou: A fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. A gente observa aí que vai haver uma interferência deles aquilo que ele vai chamar no DNA, vai haver uma interferência, vai ser necessário. Por isso que ele diz, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Segismundo. Porque lembra que o Segismundo vai nascer com um probleminha, não vai? Onde vai estar o probleminha dele? Quem lembra? Coração. Conformei-me e passei a observar. Segismundo, que parecia cansado, abatido, não conseguia manter-se sentado. Assistido pela dedicação de Herculano,
conversava dificilmente conosco, estirado em uma cama, em grande prostração. Ele já foi vinculado à mãezinha? Não, porque o corpo ainda vai ser vinculado no dia seguinte. Então, ele nem está vinculado, está aguardando e já está naquilo que nessa prostração. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque você vai encontrar aí pelos corredores do nosso movimento espírita, alguém dizer assim: fulana está grávida e o espírito reencarnante se comunicou na reunião mediúnica. E o livro dos médiuns, no capítulo da evocação, os espíritos nobres respondem a Allan Kardec que é impossível. Então, a gente está vendo aqui o caso Segismundo, ele ainda nem está encarnado, ainda não está vinculado, mas ele já está sem condições de falar. Ele está prostrado, deitado ali numa cama no mundo espiritual paralelo à casa que ele vai morar. Agora imagine estando ligado e ir se comunicar. Então isso não existe. Aí nós temos algumas opções. Um médium quer agradar alguém e se autossugestiona, ou o médium está mistificando mesmo, está mentindo conscientemente. Se o médium tivesse estudado e se o grupo tivesse estudado, ali mesmo já poderia desfazer essa mentira. Ou pode ter um terceiro ponto, um espírito mistificador. Às vezes esses espíritos se apresentam em reunião mediúnica para tomar o tempo, que é um verdadeiro tesouro, o nosso tempo. E ali ele fica embromando e acabou a reunião mediúnica. Por isso que o dirigente, ele tem que estudar, o médium tem que estudar, o grupo tem que estudar o livro dos médiuns para não cair nesses erros tão primários. Porque não estudou. Olha a situação dele. Estirado em uma cama em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal e, enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele uma conversação rápida que me deu a conhecer, mais uma vez, a penosa impressão dos que se encontram no limiar de nova experiência terrestre. Disse-me ele triste, Segismundo. Já estive mais animado. Entretanto, agora falece-me a energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutava por obter a transformação de meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dávida do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. É interessante, né? Então, é tipo assim, enquanto ele estava tentando convencer o pai, né, conduzir, que o pai perdoasse, ele estava envolvido com aquele problema, ele não tinha pensado no segundo problema. Qual era o segundo? A reencarnação. Então ele estava ali vinculado. Uma vez solucionado, o pai disse: ok, vou te receber como filho. Ele disse: ai, que legal. Aí disse: e agora? Vou nascer. Agora eu tenho certeza, vou nascer. E aí a preocupação. Porque nós esses seres que aqui estamos, nós quando encarnamos, nós nos sentimos corpo, personalidade. Nós esquecemos totalmente a nossa condição espiritual. Tanto é que nós direcionamos todas as nossas forças só para a vida horizontal. Então a gente, mesmo no nosso processo de educação dos nossos filhos, a gente se preocupa com a escola, a gente se preocupa com o dentista, a gente se preocupa com toda a parte fisiológica e toda a parte da intelectualidade, abrindo mão totalmente da parte moral e da parte
espiritual. Nós ainda tivemos pais que se preocupavam com isso, mesmo nos levando à igreja todos os domingos. Faça a sua oração antes de dormir, reze o Pai Nosso, né? As mães de hoje ensinam as crianças a orarem pelo anjo da guarda. Me lembro que tinha 2 orações, quando eu estava com muito sono ou com pouco sono, né? Então, com muito sono era: com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, que a Mãe Maria me cubra com seu divino banho. Pronto, essa era da pressa. Mamãe me ensinou a oração. Ou quando não estava, a gente sentava, né? Pai Nosso que está ficado, seja, mas a gente não conseguia dormir sem orar. E se no dia seguinte tivesse sonhado feio: mamãe, sonhei feio. Você orou? Você rezou, minha filha? Tem que rezar antes de dormir. Então, nós tivemos essa honra, mas nós não fizemos isso com os nossos filhos. Em que momento nós saímos do trilho? E se nós não fizemos com os nossos filhos, aí é que os nossos filhos não vão fazer com os filhos, que são nossos netos. Então a gente vê o quanto nós nos distanciamos da parte espiritual. Enquanto os nossos pais nos trouxeram, nos buscaram, nos ensinaram, tínhamos que ir domingo à missa, tínhamos que fazer a primeira comunhão, tínhamos que fazer, depois da primeira comunhão o quê? A crisma, e tudo tinha que fazer, né? E nós perdemos tudo isso. Então, a nossa preocupação, a nossa geração, nós tínhamos quase um hino. Eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Eu quero dar para o meu filho. Está aí no que deu. Você deu o que não teve e ficou esse monte de jovens que não são mais jovens, já são adultos, e você continua resolvendo todos os problemas deles numa dependência total. Não são eles que te carregam, é tu que tem que carregar, né? Então nós falhamos na educação dos nossos filhos e temos que dar a mão à palmatória, temos que reconhecer que essa forma não foi a correta, não foi a certa, e que dar tudo o que você não teve fez muito mal. E como fez mal? Mamãe, que é? Não sou sua parceira. Senhora, mamãe. Não era assim? Papai chegou, silêncio, não faz barulho. Papai chegou, tá cansado. Não é verdade? A gente não. Tu, ei mãe, tu vai fazer. Deus, tu. Você é jeito de se falar com mãe? Né? Então, a gente arrumou a cama e agora a gente tem que deitar nela. Você criou seus filhos, mas agora você está criando seus netos. Entendeu? Tem assim uma quantidade enorme de pais que chegam nos consultórios e dizem assim: doutor, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer com essa criança. Eu não sei, eu já fiz de não sei mais o que fazer. O subtítulo disso é conserta para mim. É a leitura dessa fala que está ali por trás. Né? Eu não sei mais o que fazer. Arruma isso aí, ajeita, conserta para mim. É imensa a quantidade de pais que trazem essa fala assim, com uma frequência que é assustadora. É uma preocupação enorme em tirar 10. Parece assim que o único objetivo da vida da criança é tirar 10. Né? Então, tá aí no que deu. Vamos aqui. Então ele diz: entretanto, agora falece-me a energia, medo. E quando você vai reencarnar novamente, é dado um livro novo, um caderno novo. Caderno limpo, no primeiro momento. E as primeiras linhas, quem vai escrever
é a mãe, quem vai escrever é o pai. São eles que vai iniciar a história desse ser reencarnante. E esse início aqui, essa introdução, esse primeiro capítulo, vai influenciar em toda a história do livro. Toda a história do livro vai influenciar. Então, se você está chateado com o filho que você tem, se você está chateado com a filha que você tem, lá atrás o primeiro capítulo não foi bem escrito. E a outra coisa é o que a gente fala, exemplo. Exemplo. A mamãe dizia, neto, beijinho, tchau. Você você vai ter que assumir essa responsabilidade. Mas nós fomos um grupo de tanta superproteção que a gente traz os netos para a gente criar, tirando a responsabilidade dos nossos filhos. E aí? E aí? E isso é muito comum, gente. Eu estou falando isso porque é muito comum. A gente atende a multidão, a gente conversa. E o que mais a gente vê é vó tendo filho vivo, filha viva, o esposo, o casal ali e atuando como se fosse mãe. Eu já criei os meus, agora crie você os seus. Eu não vou tirar essa responsabilidade. Eu me lembro o meu tio, Zé Dosa, é o único tio encarnado, né, pela parte materna. Nós descobrimos uma enfermidade nele e eu não catei conversa. Ele morando sozinho, vamos lá para casa, levei ele lá para casa. Com umas 2 semanas, eu saindo do quarto amigo espiritual disse assim mesmo, e tu tá achando que tu tá fazendo tudo certo, né? Você não tem o direito de tirar a responsabilidade dos filhos. Sim mesmo. Aí eu, né? Chamei os filhos, vem cá. É assim. Pronto, estão cuidando dele. Mas se eu não tivesse recebido essa intuição, a gente vai fazendo a coisa achando que está fazendo certo e não está. Porque a responsabilidade é de quem? Dos filhos, para com os pais. E se eu tiro essa responsabilidade deles, olha aí a encrenca que eu estou arrumando para mim. E a encrenca que eu estou arrumando para eles. Porque, meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer ser humano terrícola adora acomodação. Qualquer terrícola, se tiver alguém para resolver, ele não vai se mexer, vai se fingir de morto. Vai fazer de conta que não está nem vendo. Então, mesmo sendo uma sobrinha, recolhendo lá, os filhos daí iam lá visitar e ir embora. Não toca o coração. Imagina eu ver meu pai na casa de uma prima minha, meu pai, a minha mãe. E eu ir lá visitar e sair fazer... A minha consciência não deixa isso. Mas é nível de consciência. Para outro não, né? Tu consegue, Claudinha, ver isso? Deixar a Maroca na casa de uma prima sua? Você está entendendo? Mas é nível de consciência. Então, se a pessoa não viver... E outra coisa. Quando a gente cuida nessa condição, a gente aprende a amar. A gente aprende a amar é cuidando. Eu tenho que pegar aqui a nossa querida Claudinha, que está vivendo a experiência com a Maroca. Se eu disser assim, o amor que tu tens hoje para a Maroca é igual de 30 anos atrás? Aumentou. Aumentou por quê? Porque hoje ela olha quase como uma filha. O sentimento vai mudando aqui dentro. Quando a gente cuida, é algo assim que... Né, Zé Paulo? Chegou a hora que a própria mãe chama de mãe. Sim, minha mãe me chamava de mãe. Então, são coisas que a gente o trabalho, a responsabilidade, isso faz muito bem para qualquer ser humano. Não tire isso de ninguém. Não pensa que resolver tudo é caridade. Não é, é maldade. Porque você está tirando a oportunidade do outro de resolver e de sofrer as consequências das suas escolhas. De aprender.
Então, essa é a preocupação do Segismundo. Poxa, eu vou reencarnar. Olha o medo que dá. Primeiro, vou esquecer o passado. Esquecer minha condição de espírito. Nos primeiros períodos, eu vou estar nas mãos da minha mãe e do meu pai. Como é que eles vão construir essa personalidade? Faz sentido isso? Respondeu André Luiz, confortando-o. Tenha calma. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito no porvir. Tenha calma, né? O interlocutor, que é o nosso Segismundo, sorriu com dificuldade e observou. Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim, se cair outra vez. Então, o Herculano vai estar na condição de um anjo da guarda, não é isso? Desvelando ali constantemente. Ele diz, bem sei, no entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Por quê? Ele é um espírito que tem uma bagagem boa, né? Ele tem muito conhecimento, ele sabe do compromisso que ele tem que assumir, que ele vai assumir. Aí ele vai reencarnar e me faz tudo errado. A quem muito foi dado, Muito vai cobrar. entendeu? Então, por isso que para ele, se ele errar, é muito mais grave ainda, porque recursos ele tem dentro. Mas tia, ele não vai lembrar. Gente, nós carregamos a intuição. É algo muito forte dentro da gente. Quando ele ouvir o evangelho, quando ele ouvir, para ele vai fazer muito mais sentido, porque ele sabe compreender, ele tem recursos. Entendestes? Então ele vai conseguir compreender isso. Ele vai conseguir compreender. Ele só não vai seguir o caminho reto se ele realmente não quiser. Dirigi-lhe exortações de coragem e bom ânimo, quando o meu orientador, dando por fim do exame da documentação, se aproximou de nós ambos e falou-lhe com afetuosa autoridade. Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Que legal, Alexandre deu uma chamada, né? Ai, ai. Vamos ticar? Vamos pegar esse comentário espetacular. Segismundo está super alegre, otimista, né? Porque vai reencarnar, correto? Correto? Segismundo está super otimista, preocupado, cabisbaixo, né? Ele reclamando. E Alexandre com medo, aperreado, né? E ali Alexandre estava vendo o mapa
o mapa do seu futuro corpo, mas estava com um olho no gato e outro no peixe, né? Assim que diz, estava ouvindo lá, né? Então vamos lá, ele diz: Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Pois a gente buscamos tanto isso e agora você vai querer desfalecer? Restaure a sua fé. Então, pensamento positivo. Ele já vai nascer com aquela cara assim de... né? Tem aquelas crianças que já nascem assim, tu jura que eu vi, né? Restaure a sua fé, regenere a esperança. Porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência. Ou seja, olha só o que ele fala: a maneira de nossos irmãos ignorantes e infelizes que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Então, grande parte, um grande número de espíritos inconscientes reencarnam, não sabe nem que está reencarnando, não sabe nem que vai ser o grupo familiar, não sabe como vai ser o corpo físico. E ele não. E aquilo que a gente diz, ele vai esquecer de tudo, ele vai carregar uma intuição muito grande, a predisposição mesmo. Agora, olha outro ponto maravilhoso. Lembra da Raquel? A Raquel é uma mulher briguenta, irresponsável. Lembra da doçura dela com o esposo, Adelino? Lembra como ela educa o filhinho dela? Né? Porque ela não tem já um menino? Não foi o menino que pediu para orar com o papai? Papai, o senhor ora para a gente hoje? Então, se essa criança pediu para orar, é porque ela teve uma mãe, ele tem uma mãe, que já o envolveu na oração, com Jesus, com o Papai do Céu. Não é verdade? Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor, né, em nosso trabalho, para o seu próprio benefício. Poxa, você não vai estar sozinho. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Qual é o trabalho que ele está dando à imaginação? De criação ou de destruição? De esperança ou de desesperança? De fé ou da ausência da fé? Entendeu? Então, poxa, dê trabalho de esperança. Vamos lá, vamos construir, vamos refazer. Mentalize os primórdios da condição fetal. Pense aí no início, né, da criação fetal, formando em sua mente um modelo adequado. Olha que coisa interessante aqui. Então, muitas encarnações nossas que a gente não aceita, que a gente se revolta, essa mente revoltada pode sim desestruturar a organização física que vai ser formada. O nosso pensamento de revolta antes de reencarnar. Pode desestruturar a minha organização, pode desestruturar o meu psiquismo, o modelo adequado. Você encontrará na matéria... Então ele diz, mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente um modelo adequado do corpinho. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Vai ter uma mãe show que vai te ajudar bastante e ainda tem a assistência espiritual. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção para que triunfe na presente oportunidade. Então, é interessante. Por que ele fala assim? Lembre-se do que o seu trabalho individual será muito importante. Ele vai receber a informação de Raquel? Vai. Ele vai receber a inspiração do mais alto? Vai. Mas o trabalho compete a quem? Ele que vai decidir. Que é o trabalho individual, livre-arbítrio. Mas aqui no final ele diz assim: tanto no setor de adaptação à nova condição, como também da recepção dessas informações, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Isso serve para a gente que está aqui encarnado. Não perca tempo em expectativas ansiosas. Quantas vezes a gente sofre
Vamos pegar o Segismundo. Está acontecendo algum sofrimento para ele nesse momento? Ele está construindo um sofrimento de uma coisa que ele nem sabe se vai acontecer ou não. Ele não consegue ver, poxa, eu tenho uma mãe maravilhosa, poxa, eu tenho assistência aqui do meu guia espiritual, tenho assistência de Alexandre, uma turma vai ficar aqui. Ele não consegue ter esse pensamento otimista. Ele está aqui num turbilhão de ideias, não vai dar certo, eu não vou conseguir, é muito difícil. E a pessoa vai sofrendo. Mesmo nós encarnados, a gente faz isso. Não vai dar certo, a coisa não vai acontecer. Não, isso aqui, a pessoa às vezes fica sem dormir, desesperado, com um pensamento. Não perca tempo, gente. Isso é perder tempo e saúde em expectativas ansiosas, porque na verdade a ansiedade é uma derivação do medo, porque aqui ele tá ansioso, por quê? Porque ele está com medo de reencarnar e de não dar nada certo. O sentimento aí, o sentimento base é medo. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheia de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Cenas do próximo capítulo. Muito material, né, gente? Hoje nós avançamos, não foi, Augusto? Obrigado, Paulo. Obrigada, Tarcísio. Minha querida pequena notável Cecília. Foi bom, gente? Algum comentário? Alguma colocação? Tudo alright? Que bom, gente, que bom. Fico muito feliz. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Se a gente quer fazer um trabalho espiritual, é necessário que haja uma união espiritual. Se eu busco alguém apenas para fazer sexo, o máximo que eu vou fazer é formar corpo. Mas não haverá uma construção espiritual. Para que haja uma construção espiritual, é necessário que haja uma união espiritual. Porque nós esses seres que aqui estamos, nós quando encarnamos, nós nos sentimos corpo, personalidade. Nós esquecemos totalmente a nossa condição espiritual. Tanto é que nós direcionamos todas as nossas forças só para a vida horizontal. Então, a gente, mesmo no nosso processo de educação dos nossos filhos, a gente se preocupa com a escola, a gente se preocupa com o dentista, a gente se preocupa com toda a parte fisiológica e toda a parte da intelectualidade, abrindo mão totalmente da parte moral e da parte espiritual. O trabalho, a responsabilidade, isso faz muito bem para qualquer ser humano. Não tire isso de ninguém. Não pensa que resolver tudo é caridade. Não é, é maldade. Porque você está tirando a oportunidade do outro de resolver e de sofrer as consequências das suas escolhas. De aprender. Então, muitas encarnações nossas que a gente não aceita, que a gente se revolta, essa mente revoltada pode sim desestruturar a organização física que vai ser formada. O nosso pensamento de revolta antes de reencarnar.
pode desestruturar a minha organização, pode desestruturar o meu psiquismo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos cantar? Logo depois nossa irmã Lígia irá fazer a prece. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, com a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ó Jesus, Mestre amigo, que saudade temos de Ti. Saudade, pois temos vagado nas trevas por milênios, por nossa rebeldia. Mas eis que chega o momento de vislumbrarmos a luz. E quanta luz nesse ambiente, Senhor. Ouvindo a Sua palavra, podemos voltar a Seu regaço. Nos fortaleça, Senhor, para que deles não nos afastemos novamente. Nos fortaleça, Senhor, fortalece nossa vontade, para que possamos agora seguir na Sua estrada de luz, hoje e sempre. Que assim seja.